Saudações a vocês! Você que é um microempresário, você que tem um pequeno negócio, você que é um profissional liberal, você que é prestador de serviços, muito bem-vindo ao nosso canal, o canal que vai discutir com vocês a respeito do negócio de vocês. A ideia de começar esse canal é poder conversar com vocês de uma forma descontraída, de uma forma simples, a respeito de todos os percalços, todas as dificuldades, todos os problemas por que passamos ao empreender um negócio. O meu nome é Geraldo Luiz, eu sou formado em engenharia, com mestrado também nessa área de engenharia, e eu tenho curso de formação em coaching integral sistêmico e com diversos outros cursos na área de business. Aí agora eu acho que com esse históricozinho, com que eu sou, com que eu faço, com que eu fiz a minha formação, acho que fica uma curiosidade na cabeça de vocês. Por que é que uma pessoa que é formada em alguma ciência exata, no meu caso, que eu sou engenheiro, formado em engenheiro e mestre em engenheiro, por que uma pessoa formada nessa área de engenharia se propõe a abrir um canal para discutir a respeito de negócios? Bom, na realidade, isso tem dois grandes motivos para isso, né? O primeiro grande motivo é porque eu também já fui um microempreendedor. Eu já tive negócios. Essa veia empreendedora, essa coisa de abrir um negócio, essa coisa de gostar de empreendimentos, isso talvez remonta lá da época do meu avô. Porque o meu avô, aqui na minha cidade, ele foi a primeira pessoa que fabricou e comercializou sorvetes aqui na cidade. Ele tinha um bar e nesse bar ele comercializava sorvete. E nisso eu ia para lá, para a vinda do meu avô, eu voltando da escola, eu passava pelo bar do meu avô e ficava vendo aquele comércio, o pessoal ali no balcão, comprando as mercadorias. E eu ia muitas vezes, para dentro do balcão, ia lá para a fábrica de sorvete, de picolé, para ficar embrulhando picolé, ajudava naquele negócio ali, fazia contagem de picolés para colocar dentro das caixinhas de isopor aos quais aqueles vendedores saíram para a rua vendendo picolé. E isso foi a primeira vez que eu tive contato com essa parte, vamos dizer assim, de negócios, né? Com essa parte de empreendedorismo. Então essa veia remonta lá na época do meu avô. E eu gostei tanto disso daí, que já em meados da década de 80, porque o meu avô, essa parte aí de ajudar o meu avô lá a enrolar os picolés e olhar aquele comércio, isso era da década de 70, início da década de 80. Então já na meados da década de 80, já estudante de engenharia, nós tivemos um empreendimento que foi uma lanchonete, e essa lanchonete foi uma lanchonete familiar. Trabalhava nessa lanchonete a minha mãe, meu pai, a minha irmã, eventualmente, e eu, estudante de engenharia nessa época. E essa lanchonete ela teve um belo sucesso. Começou somente vendendo salgados, refrigerantes, sucos, depois nós passamos a comercializar o sorvete do meu avô e um belo dia resolvemos também vender bebida alcoólica na lanchonete. Aí foi um estrondo, porque a cidade onde nós moramos é uma cidade universitária e foi um estrondo, foi um boom, né? Foi um sucesso absoluto. E nessa época, eu já estudante de engenharia, meus pais já com certa idade, nós resolvemos vender esse empreendimento na alta, enquanto ele ainda estava, vamos dizer assim, bombando, quando ele estava bem. Vendemos esse empreendimento. E eu continuei os meus estudos, mas essa coisa de abrir um negócio, essa coisa de ter empreendimento, isso não sai da cabeça da gente. E já fazendo o mestrado, eu observei uma oportunidade de negócios aqui também na região, que era o comércio de motocicletas. Porque naquela época, já final da década de 80, as motocicletas aqui eram comercializadas na rua, num comércio informal. E eu vi essa oportunidade de negócio de montar aqui uma concessionária multimarcas de motocicletas. A primeira é formalizar essa coisa, esse comércio de motocicletas. Aí nós, com mais um sócio, com mais um amigo, resolvemos montar uma concessionária de motocicletas.
A concessionária de motocicletas foi bem, tanto é que já início da década de 90, que foi a primeira vez que no país, que no Brasil, se comercializava aquelas bicicletas no estilo mountain bike, nós também comercializamos essas bicicletas. A gente lembra muito bem que a gente pegava o carro, ia lá na capital mineira para buscar essas bicicletas e comercializava em dólar, porque foi uma das crises mais agudas que nós passamos nessa época. Quem lembra bem, quem é dessa época, final dos anos 80, início dos anos 90, tinha até um indexador nessa transição de moedas, nessa época, que era o URV. E uma moeda corrente para a gente comercializar as mercadorias era o dólar. Então nessa época a gente comercializava muita coisa também em dólar. Principalmente aqui na nossa cidade, que é uma cidade universitária, e existiam muitos estudantes vindo de fora, principalmente os latino-americanos, que eles vinham e traziam consigo o dólar em espécie, né? Em moeda, em papel. Então essa moeda corria muito na cidade e a gente fazia a comercialização de diversas mercadorias dessa moeda dólar. Mas aí veio o plano Collor, e com essa do plano Collor, quem é dessa época lembra que a inflação, nessa época ela batia na casa aí de 70%, 75% ao mês, chegando a um pico de 80% ao mês. E foi nessa época que a gente viu que, pelo menos eu senti, um empresário, né? um empreendedor com que tínhamos uma certa habilidade com os negócios, porque não era fácil a gente fazer esse empreendimento com inflação na casa de 70% ao mês. Tenho ideia, as mercadorias que a gente comercializava, né, que tinha um ticket mais alto, no caso motocicletas, bicicletas importadas, a gente não fazia qualquer tipo de venda depois de meio-dia e meio, 1h da tarde. Por quê? Porque a gente tinha que pegar o dinheiro desse comércio, pessoalmente a gente tinha que ir ao banco, e lá no banco a gente depositava o dinheiro e fazia a aplicação desse dinheiro. Se não fosse feito isso, a gente perdia dinheiro, a gente perdia alguma parte do lucro da comercialização, porque a inflação era altíssima nessa época. Então ali a gente via, pelo menos eu senti, que tinha um certo jeito para o negócio, né? Para ser empresário, para ter algum tipo de comércio. Só que no plano Collor, já início dos anos 90, veio o confisco da poupança da população. Aí, infelizmente, a essa crise, nós não conseguimos resistir e nós tivemos que vender o nosso comércio, essa concessionária. Na realidade, vender não. Nós fechamos literalmente as portas. E eu lembro muito bem que muitos empresários nessa época, eles também fecharam as portas, mas alguns até à beira estava já à beira do desespero, porque o comércio para muitas pessoas é o ganha-pão, é o que sustenta a casa, né? É o que dá o dinheiro para sustentar a sua família. E muitos comerciantes nessa época fecharam as portas já à beira do desespero, porque não adiantava, você não tinha dinheiro, o dinheiro literalmente sumiu do mercado. Então você não adiantava você ter uma dificuldade, você ter que pagar um funcionário, você ter que pagar um aluguel, você ter que saldar os compromissos com as mercadorias que você já tinha comprado. Não adiantava você querer pedir dinheiro, por exemplo, emprestado para um parente, ou pedir um dinheiro emprestado para um amigo para poder saldar as dívidas daquele mês, ou muito menos ir ao banco e arriscar de pegar um dinheiro no banco emprestado e a um juros nessa época altíssima, e não fazer qualquer movimentação no comércio para saldar as dívidas com o banco. Então muita gente nessa época fechou o seu negócio, alguns até à beira do desespero realmente. E nós também fechamos o comércio de motocicletas. E foi justamente nessa época que eu já entrei no processo de docência, porque eu já formado em engenharia, um amigo que era dono de um colégio particular precisou de professores para dar aula nessa área de
de exatas, né? Notadamente a área de física. Foi quando eu entrei na parte de docência. E ali fiquei algum tempo trabalhando como professor, mas aquela coisa de empreendedorismo, de querer sempre algum negócio, aquilo ainda estava latente na cabeça. Quando um outro amigo, que a sua esposa, na época, ela era dentista, ele viu também uma oportunidade de negócios. E conversávamos muito, tínhamos muita proximidade, e ele viu que quando os equipamentos da esposa dele dava qualquer tipo de problema, a assistência técnica, que tinha que ser alguma coisa especializada, teria que vir de pelo menos de cidade mais próxima que viria os assistentes técnicos, era em torno de 200 quilômetros de distância. E ele percebendo essa dificuldade por qual a sua esposa passava, ele conversando comigo, resolvemos abrir aqui na cidade e região uma assistência técnica odontológica, ou seja, alguma coisa de prestação de serviços. Fizemos os cursos, lembro muito bem que esses cursos eram feitos no sul do país, as maiores empresas que fabricavam equipamentos odontológicos estavam lá no sul do país. Fizemos os cursos, fizemos toda a parte burocrática e abrimos aqui também na cidade, na região, uma assistência técnica odontológica. Funcionamos por uns 3 anos essa assistência técnica e eu não saí da parte de docência, eu continuei na parte de docência, dando aulas de física, mas aí até que os técnicos que trabalhavam com a gente nessa assistência técnica odontológica, eles se interessaram por comprar da gente a firma, né? O negócio de assistente técnico odontológico. Nessa época, os meus sócios e eu não tínhamos uma ideia alinhada de como levar a coisa e resolvemos vender essa assistência técnica odontológica. Passei mais algum tempo só na parte de docência, só dando aulas, e até que eu comecei também a ver uma outra oportunidade de negócio, porque eu sempre quis empreender, sempre quis ter um negócio, apesar de estar dando aula, sempre quis ter alguma coisa minha. E eu vi uma oportunidade de negócio também que foi uma estética automotiva. Porque eu lembro muito bem que eu comprei um carro preto e esse carro de cor preta tinha alguns defeitos na sua pintura que precisava de uma correção. E fazendo uma pesquisa no mercado de funilaria que eram as empresas que faziam esse tipo de correção de pintura, eu percebi que todos os procedimentos para correção de pintura é sempre padronizado. E eu fiquei encucado com esse negócio. Mas como que pode um serviço, uma correção de pintura de um carro que está muito estragado para outro que está só com alguns arranhadinhos de lavagem? Como que o procedimento poderia ser padrão nesse sentido? E isso me empolgou, eu comecei a estudar a respeito de estética automotiva, até que eu fiz alguns cursos e abri uma estética automotiva. A parte de correção de pintura através de polimento, através de enceramento, a parte de limpeza detalhada, a parte de higienização do interior de automóveis. Eu estudei e comecei a trabalhar com isso. Mas sempre sem deixar a minha parte de docência, sempre sem deixar a minha parte, vamos dizer assim, de dar aulas, que para mim era o que era fixo, era o garantido em termos de rendimento, era o garantido. E trabalhei nessa estética automotiva por algum tempo, até com relativo sucesso, só que aí veio uma notícia excelente que a minha esposa me deu, que era a sua gravidez, nossa primeira filha. E nessa época, com a esposa grávida, eu tive que optar entre continuar na docência, que era um salário, que era uma renda fixa, mais certa que eu tinha, ou ficar na parte de estética automotiva, porque eu fazia as aulas na parte da manhã e a estética automotiva na parte da tarde. E se eu continuasse com os dois, eu não ia participar do nascimento, do crescimento e do desenvolvimento da minha filha. Então eu tive que optar por uma delas. E nesse caso eu optei pelo seguro.
eu optei por continuar dando aulas na parte da manhã. E nisso eu simplesmente fechei as portas da minha estética automotiva. Então eu vendia os equipamentos, vendia alguns produtos que eu utilizava na estética. E esse negócio ainda continuou, a minha filha nasceu, mas eu fiquei com aquele negócio de sempre, poxa, pesaroso por ter tido que fechar a minha estética automotiva, que eu gosto de negócio, eu gosto dessa parte de gestão e de lidar com pessoas. Até que a minha irmã, que há um bom tempo já lidava com bijuterias, ela é artesã, ela fabrica e comercializa bijuterias, me convidou para a gente entrar numa parceria para vender essas bijuterias através da internet, através de um e-commerce. E eu aceitei. Essa ideia sempre de empreender, de fazer alguma coisa, eu aceitei a ideia dela. Embarquei nessa ideia. E fizemos todos os estudos, fizemos toda a parte burocrática, fizemos todo o planejamento e empreendemos essa parte aí de vender bijuterias através da internet. Só que justamente quando a gente estava tudo certinho para começar a vender, a gente já estava com o planejamento andando legal, foi quando o governo taxou. Ele fez uma sobretaxa dessas mercadorias enviadas através dos correios que eram vendidas pela internet. E essa sobretaxa sobre alguma mercadoria que tem um ticket menor, no caso bijuterias, a gente vendia bijuterias que tinham um preço de R$ 25 a no máximo R$ 100. A minha irmã e eu resolvemos que esses envios pela internet e venda pela internet, envio pelo correio e venda pela internet, começou a ficar inviável, porque a gente corria o risco de enviar uma mercadoria com baixo ticket e essa pessoa, dentro de um prazo legal de 7 dias que ela tem para aceitar ou não, ela poderia devolver essa mercadoria. E isso ia incorrer para a gente em a perda do lucro, às vezes até um certo prejuízo na hora de fazer o comércio dessa mercadoria de baixo ticket. E resolvemos então abortar essa ideia de vender as bijuterias nessa parte de e-commerce. Então, o primeiro grande motivo, como vocês veem aí, de conversar com vocês a respeito de negócios, é porque eu já fui empresário, já fui um empreendedor, já tive microempresas na área de venda, na área de prestação de serviço, na área de e-commerce, que foi todo o planejamento que nós fizemos. Agora, tem um segundo grande motivo nisso daí, da gente poder querer abrir um canal e conversar com vocês a respeito de negócio. Tem um segundo grande motivo nisso, que é pegar toda essa bagagem de conhecimento que eu tenho de negócio, desde o final, meado dos anos 80 até hoje, e poder discutir sobre negócio com vocês. Porque eu atravessei como microempresário diversas crises do país, ou seja, crise nacional, já atravessei diversas crises municipal. A nossa cidade aqui é extremamente dependente de uma universidade, e quando essa universidade entrava em greve, a gente atravessava crises municipais, já atravessei crises pessoais, e dentro dessas adversidades todas, porque passei, eu acho que eu adquiri uma certa bagagem, uma certa experiência que dá para discutir com vocês a respeito de negócios, a respeito de problemas, a respeito de como solucionar alguns problemas. Até porque uma coisa que hoje a informação ela é muito fácil através da rede de internet, coisa que antigamente não tinha. Então, antigamente, quando a gente tinha qualquer problema, quando a gente tinha qualquer dúvida, o que a gente fazia era comentar sobre esses problemas e dúvidas que a gente tinha com algum parente, com algum amigo, que eram tão ou mais ingênuos no negócio do que a gente. Quantas e quantas vezes eu tirei algumas dúvidas a respeito de problemas que estava passando dentro do meu comércio com um contador.
Porque a gente imaginava, a gente tinha aquela crença que o contador, como ele estava em contato constante com outros comerciantes, que ele tinha alguma bagagem de conhecimento que podia ajudar a gente. E isso foi feito diversas vezes. Antigamente a gente não tinha ninguém para dar a mão e puxar e falar assim, meu amigo, me ajuda. Era tudo na base da tentativa e erro. A gente ia tentando, isso dá certo, isso não dá, mas não tinha ninguém naquela época que a gente pudesse falar assim, poxa, eu preciso de ajuda. Me ajuda que eu não estou sabendo fazer isso daqui, me ajuda que eu estou fazendo, não estou sabendo fazer aquilo ali. Para a pessoa chegar e poder ajudar, poder discutir, igual nós estamos fazendo aqui agora, sobre os problemas por que passamos e que tinha, às vezes, alguma resolução fácil, mas que a gente, lá dentro do negócio, a gente não enxergava. Então, quem dera eu tivesse um canal como esse que pudesse conversar, discutir, dar algum tipo de instrução ou de ideias para serem implementadas lá atrás, quando eu tinha meus negócios. Então, essa bagagem de conhecimento a gente tem, está aqui. E eu gostaria muito de poder discutir, de poder disponibilizar para vocês através desse canal. Eu sei que muitas vezes o empresário, o que ele precisa, o microempresário, ele precisa de algo mais profundo. Ele precisa de alguma coisa, uma mentoria mais assertiva, talvez um curso de gestão, talvez ele precise de um curso sobre liderança, alguma coisa mais profundo para poder resolver os problemas por que ele passa no seu negócio. Mas a experiência também me mostra que muitas vezes esse algo profundo, esse curso sobre gestão, alguma coisa assim, é muito mais do que ele quer atualmente. Às vezes o empresário, ele realmente precisa disso, mas não é o que ele está querendo no momento. Às vezes o que ele quer nesse momento é justamente isso, é poder falar das suas dores, é poder falar dos problemas por que ele está passando, é escutar alguma pessoa que passou pelo mesmo problema que ele passa agora, falar de como essa pessoa atravessou aquela crise, como essa pessoa resolveu aqueles problemas. É para dar vamos dizer assim, uma ideia, é uma chave que ele pode virar, é uma coisinha. Aí sim, depois que ele sair de um pequeno círculo, depois que ele estiver ali e resolver um pequeno problema no círculo, ele pode expandir esse círculo cada vez mais. E chegar, uma hora, à conclusão que o ideal para ele naquele momento seria algo mais aprofundado. Seria uma coisa mais assertiva. Uma mentoria, uma consultoria, ou quem sabe até um curso de gestão, algo que tivesse um volume maior de bagagem de conhecimento para ele. Então, nós aqui nesse canal, a proposta é passar para vocês, toda semana nós vamos ter vídeos novos com algum assunto que seja pertinente a você que é um microempresário, a você que tem um pequeno negócio, você que talvez seja um prestador de serviço, para poder discutir a respeito justamente disso, das dores, dos problemas, dos percalços, para a gente encontrar juntos, numa linguagem tranquila, numa linguagem bem simples, a solução para o problema de vocês. Comente aí embaixo, na área de comentários, o que você achou desse vídeo e comente aí embaixo também qual é a sua sugestão de assuntos para os próximos vídeos. E assim encontraremos aqui nesse canal toda semana. Um abraço e até lá.